E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje teremos mais um vídeo para o canal, como prometido, um vídeo por semana. E hoje resolvi trazer um vídeo que é 12 livros para 2022, que é um tipo de vídeo que a maioria do pessoal que tem canal literário já fez, que consiste o seguinte, em fazer uma seleção de 12 livros, um para cada mês, e escolher, geralmente livros um pouco mais difíceis, um pouco mais longos, geralmente clássicos, ou alguns livros que vão nos tirar nossa zona de conforto literário, algum livro que não faça tanto o nosso estilo, que a gente conhece também, nesse estilo. Mas eu não pretendo ler só 12 livros esse ano, pretendo ler muito mais e vou ler muito mais. Mas por enquanto eu quero fazer esses aqui, que são geralmente alguns livros também que estão um tempo parados na minha estante, eu quero tirar, quero ler. Então vamos começar. Bom, o primeiro livro é o último livro lançado pelo Paul Auster, que é 4321, que é um livro que eu estou gostando muito. Eu já comecei a ler, ele era um livro para ser de janeiro, hoje nós estamos em fevereiro e não acabei. Então um pouco atrasado, mas não tem problema nenhum. Isso em breve eu vou recuperar, porque falta um pouquinho para me acabar, deve faltar umas 200, 300 páginas. E agora o meu ritmo de leitura dele está bem rápido, eu acho que eu consigo acabar ainda antes do dia 10, então não vai ser muito prejudicial. Eu posso pegar até um livro mais curtinho agora em fevereiro para não quebrar o desafio. Mas o que trata o livro? Bom, esse livro vai tratar sobre a vida do Art Ferguson, que é um adolescente americano. Ele adolescente não, vai tratar de quase toda a vida dele. Não sei se vai chegar à fase muito adulta, porque eu tô recém, nessa parte que eu disse, ele ainda é adolescente. Mas por que esse livro é tão especial e tão diferente? É a estrutura dele, que é totalmente diferente de qualquer coisa que eu já li. Que é o seguinte, ele vai se propor a contar não só uma vida do Art Ferguson, mas 4. Por isso o título 4321. São 4 narrativas diferentes, quase como se fossem 4 histórias separadas, mas todas sobre o mesmo personagem, que dependendo dos acontecimentos que vão estar presentes em cada uma das narrativas, vai moldar a personalidade dele, mas a essência dele sempre vai permanecer a mesma. O gosto pelos filmes, pela leitura, alguns personagens que sempre vão aparecer. Não vou entrar muito em spoilers também nesse vídeo, não vou dar nenhum spoiler, não vou entrar nem na trama dos livros, porque a maioria eu não li, eu só comecei esse aqui mesmo, e eu tô achando um livro espetacular. Eu acho que assim, o livro está se passando nos anos 50, 60 e 70, e está sendo um ótimo livro, e está construindo muito bem o panorama social daquela época, o que estava acontecendo, como é que era a vida, e eu acho que isso aqui está muito bom. Tem ótimas referências a filmes, a livros, que eu tô anotando todas para depois e checar uma por uma. E eu acho que vou gostar bastante das referências que tem aqui. Estou gostando muito desse livro e não quero aqui me precipitar, mas eu acho que tem grandes chances de tornar um dos melhores livros que eu vou ler esse ano. E eu estou sentindo que eu vou favoritar e dar 5 estrelas. Bom, o próximo livro não é exatamente um livro, mas também não deixa de ser, que é uma HQ, que é Maus, do Art Spiegelman, que é uma HQ que eu acho que todo mundo fala bem, é uma HQ muito famosa, que junto com o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen são as HQs que finalmente apresentaram as HQs mais adultas para o mundo. Não que não houvessem HQs mais adultas antes, mas que finalmente fizeram o pessoal respeitar mais as HQs como realmente um conteúdo de qualidade. Não que não fosse antes, claro que era, mas finalmente mostraram que as HQs não eram só um passatempo para crianças, era uma coisa importante que poderia trazer mensagens muito importantes sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a nossa história. E é o caso dessa HQ aqui, que é Maus, que vai tratar sobre o Holocausto, que é um tema, obviamente, muito pesado, muito triste, mas também muito importante para se lembrar e para se estudar, para que nada desse tipo aconteça novamente. E, bom, o que vai contar a história? Eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque eu também não li nenhum desses livros. Mas o que aconteceu é o seguinte, o Art Spiegelman, ele vai contar a história do pai dele, que se não me engano é Vladek, o nome do pai dele, que vai ser um sobrevivente do Holocausto. Ele vai contar como ele sobreviveu, como era a vida, e tudo com um traço muito único, muito estilizado, que promete ser uma das grandes leituras do ano. Estou muito curioso, eu ainda não sou muito familiar com HQs, eu li aqui uma outra, mais quando eu era criança, mas hoje em dia estou tentando me aproximar, e essa aqui talvez seja uma grande porta de entrada. E quem sabe trago mais HQs esse ano, e quem sabe um vídeo também específico só para essa HQ aqui. Estou muito curioso para ler, e por enquanto é só, depois vou descobrir mais sobre essa HQ aqui. Uma coisa que eu acho muito importante sempre é trazer livros nacionais, e esse aqui eu consegui separar uns 3 ou 4, se não me engano, e o primeiro é esse aqui, que eu estou muito curioso para ler, que é A Noite do Meu Bem, do Rui Castro. O primeiro livro que eu li do Rui Castro foi ano passado, que se chama Saudades do Século XX, e eu me apaixonei pela escrita dele, pelo jeito como ele conta as histórias, apesar de ser livros de não ficção, mais biográficos, ou biografias também de período, por que não, como aqui. O Rui Castro, ele tem uma escrita única, que parece ficção, mas na realidade não é. Ele consegue narrar fatos biográficos, fatos reais, vidas de pessoas de verdade, como se fosse ficção, de um jeito único. Para mim, foi uma das melhores surpresas do ano passado, um dos melhores livros. Se vocês quiserem, eu posso também trazer um vídeo específico só sobre aquele livro. É um livro que eu adorei de verdade. Mas resolvi trazer esse aqui, A Noite do Meu Bem, que vai contar as histórias do samba canção, que para quem não sabe foi um gênero musical que
foi um pouco antes da Bossa Nova, que também trouxe vários artistas famosos, que depois também trabalharam na Bossa Nova. Por exemplo, o Tom Jobim vai aparecer nesse livro, ele também participa da época da Bossa Nova. E é um livro que eu estou muito curioso para ler, porque ele promete contar todo o panorama social, musical e cultural do Rio e do Brasil também, não, por que não, dos anos 40, 50 e 60, porque naquela época o Rio ainda era a capital, deixou de ser no final dos anos 50 para se tornar Brasília, mas era ali que circulava o poder, a cultura, o glamour, era ali que estavam os olhos virados, era para lá que todos os olhos estavam virados, lá era o centro do Brasil. E o livro promete explorar muito bem isso, trazendo aqui personagens como Tom Jobim, como eu já disse, jornalistas, cantores, músicos, políticos, todos que circulavam pelas boates onde tocava o samba canção e trazendo também ótimas canções da época, principalmente a canção título A Lindíssima Noite do Meu Bem, e também outras canções como Copacabana, e outras canções muito famosas, muito bonitas também, como Fim de Caso, e eu acho que vai ser um livro que eu vou adorar, tá? Tem tudo aí para ser uma das melhores leituras do ano também. Quem sabe aí eu já engato e leio o Chega de Saudade, que é o livro do Rui Castro que fala sobre a Bossa Nova, que é meio que uma sequência não oficial desse livro aqui, apesar de Chega de Saudade ter sido lançado quase 20 e poucos anos antes, talvez até mais, mas cronologicamente esse livro aqui vem primeiro, por isso escolhi começar por ele e depois chegar no Chega de Saudade. E por enquanto, por esse livro aqui é só, vamos pro próximo. O próximo livro é um livro que provavelmente quem está assistindo esse vídeo já ouviu falar, já viu em algum lugar, ouviu algum vídeo sobre. Eu também, eu vi muito falar sobre esse livro pelos últimos 2 anos, por aí, e eu fiquei muito curioso para ler, apesar de eu nunca ficar muito atraído pelas coisas que estão sendo muito comentadas. Geralmente eu espero passar um pouco essa onda, para depois eu ir atrás, descobrir e ter minhas próprias impressões, mas esse aqui eu não aguentei esperar, fiquei curioso demais e me fisgou a proposta do livro, fiquei muito interessado em várias entrevistas do autor e de pessoas falando bem sobre esse livro, então eu resolvi ir atrás. É Torturado, de Itamar Vieira Júnior, que parece ser um livro muito bom, eu estou muito curioso para ler, parece que vai tratar um pouco sobre o passado do Brasil, o passado escravagista, e como isso reflete nos dias atuais, com racismo, com preconceito, enquanto conta uma narrativa ficcional sobre 2 irmãs, que eu não sei também muito bem do que se trata, mas acho só pela proposta do que o livro traz e pelo tanto de elogios que ele tem recebido, ganhou o Prêmio Jabuti e tem sido um dos livros mais vendidos do Brasil nos últimos anos. Isso é uma coisa muito importante essa marca, então eu acho que vai ser um livraço, eu estou muito curioso para ler e em breve posso estar trazendo um vídeo, fazendo uma resenha escrita pro Instagram do canal. Por enquanto é isso por esse livro, muito curioso para ler, e é isso. O próximo livro também é um livro nacional, que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é um livro que eu não conhecia, é um livro que é um clássico brasileiro, mas que é muito pouco falado, é muito pouco comentado, e eu vi que muitas pessoas começaram a falar sobre ele ano passado, porque teve essa reedição da Companhia das Letras, e eu fiquei bem interessado pelo livro, eu acho que esse título é muito legal, A Crônica da Casa Assassinada, e parece que vai contar um pouco sobre uma família meio num lugar obscuro, uma coisa meio Morro dos Ventos Vivantes, um pouco também dessa coisa meio gótica, meio assim. Eu tô muito curioso para ler, parece um livro bem assim de decadência de família, de várias gerações se passando, e é um livro que é um estilo de livro que eu gosto bastante. 100 Anos de Solidão também eu gosto muito, o próprio Morro dos Ventos Vivantes, esse tipo de livro sobre famílias, meio disfuncionais, meio assim, que tem essa coisa de herança, de gerações. Parece ser uma coisa bem interessante, que me atrai muito esse tipo de narrativa. E esse aqui parece ser um livro brasileiro, vou falar sobre isso, eu estou bem curioso para ler. Promete ser assim, uma das grandes leituras do ano. E é um livro, infelizmente, pouco conhecido. É um grande clássico, mas infelizmente não tem o reconhecimento que merece. Mas vamos também estar falando sobre isso no possível vídeo. Bom, falando em famílias decadentes, eu vou trazer um livro que tem o próprio decadência no título, né? Os Buddenbrook, A Decadência de uma Família, que é um livro do Thomas Mann, que também promete abordar um pouco mais também desse tema de famílias decadentes, disfuncionais, que vão passando de geração em geração, e os traumas, os problemas e as disputas vão passando quase como uma herança também. E parece bem interessante esse livro, é um livro alemão, Thomas Mann, ganhou o Nobel de Literatura. Eu estou bem curioso para ler também, um livro que todo mundo fala bem, e talvez eu vou começar por esse aqui, e depois ir para A Crônica da Casa Assassinada. O próximo livro também é um livro que eu senti aquela mesma coisa, de ficar um pouco sem motivação para ler por causa de um hype absurdo que estava em cima do livro, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um livro que acho que todo mundo estava lendo, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e segue hoje com muita relevância. Segue hoje sendo muito comentado, muito estudado, essa edição nova. A Companhia das Letras comprou, acho que, os direitos de publicação e publicou essa nova edição. E eu estou bem interessado nesse livro, eu acho que vai ser um livro que também vai mudar um pouco o meu estilo de leitura, um livro mais de não ficção, um livro um pouco mais de história, talvez ela traga um pouco de biologia, de ciência, que é temas muito interessantes que eu acho que vou gostar bastante. E foi um livro também que eu dei uma esperada baixar essa empolgação que estava em volta dele para ir atrás.
e eu acho que agora eu não vou me arrepender, acho que agora é o momento certo para ler e espero estar gostando desse livro. Em breve eu vou trazer também uma resenha, eu acho que vai ser uma resenha um pouco mais difícil de trazer, porque pode ser temas mais densos, mas vamos ver como é que vai ser. Bom, o próximo livro é um clássico americano, A Época da Inocência, da Edith Wharton, que é um livro que é bem famoso, mas aqui no Brasil nem tanto, mas eu sei que é um livro mais comentado lá fora, nos Estados Unidos, na terra de publicação dele, né? E eu tomei conhecimento desse livro através da adaptação de 1990 e poucos do Scorsese, que é um filme muito famoso, eu ainda não assisti, mas depois que eu descobri que era inspirado em um livro, eu resolvi esperar para assistir, ler primeiro o livro e depois partir para a adaptação cinematográfica, que eu tenho certeza que eu vou gostar tanto do livro quanto da adaptação. E parece um livro bem interessante, vai falar um pouco sobre os costumes da Nova York de 1870, 1880, e parece que vai ser um livro que vai explorar muitas relações entre as pessoas naquela época e como as normas da sociedade mudavam o destino das pessoas, mudavam a vida das pessoas, impediam elas de fazer o que elas queriam. E parece ser bem interessante esse livro. Eu também fiquei mais curioso para ler quando disseram que ele tinha várias semelhanças com o Grande Gatsby, que para quem não sabe é o meu livro favorito. Então eu tenho muito para gostar desse livro. Quem sabe eu posso estar trazendo um vídeo só sobre ele ou um vídeo comparando o filme com o livro. Mas por enquanto é só. Por esse aqui, vamos pro próximo. Bom, esse livro aqui foi um livro assim, olha, que a proposta dele, quando eu fui sabendo da sinopse, já me interessei, que estou falando de Ao Farol da Virginia Woolf. Eu já tinha adquirido Mrs. Dalloway, estava planejando começar a ler Virginia Woolf pelo Mrs. Dalloway, mas eu acabei ficando muito curioso por esse livro aqui, pela proposta dele, porque vai tratar sobre uma família que vai tirar férias numa casa, que fica acho que numa praia, num balneário, uma coisa assim, e eles vão estar planejando ir visitar um farol que fica nas redondezas, mas não está sendo impedido por causa da chuva, e vai ter muito isso da família, das relações entre as famílias, e também vai tratar um pouco mais sobre como é que era a vida nessa época, acho que acerca da Primeira Guerra Mundial, como é que as pessoas viviam nessa época, e daí vai falar muito sobre a passagem do tempo, porque eu sei que tem um capítulo que vai passar uns anos e depois as pessoas vão ser afetadas pela essa passagem do tempo, vão mudar os relacionamentos, e vai mostrar como foi a passagem do tempo para essa família aqui. Nesse livro vai tratar sobre a família Ramsay, como eu disse, vai mostrar os relacionamentos da família e conforme eles vão se mudados conforme o tempo vai passando. Eu estou bem interessado nesse livro, parece que assim, vai ser um livraço também. Eu nunca li nada da Virginia Woolf, eu sei que é um pouco mais difícil, que o texto dela é um texto mais árduo, e por causa do uso do fluxo da consciência, que parece que é bem forte nesse livro. Não sei como é que eu vou encarar isso, mas acredito que vou conseguir, e quem sabe ele também traga uma resenha pro canal. Bom, esse livro aqui é um senhor calhamaço, é um livro que deve ter, sabe, umas 900 páginas, que é o famoso Anna Karenina, de Tolstói. E eu estou muito curioso para esse livro, porque ano passado eu li A Morte de Ivan Ilitch, também do Tolstói, que é uma experiência muito legal, uma experiência bem assim, reflexiva, mas um livraço mesmo, adorei a experiência de ler Tolstói, e resolvi começar aqui por Anna Karenina. Eu acho que vai ser melhor começar por esse do que por Guerra e Paz, quer dizer, começar os grandes romances, porque apesar de A Morte de Ivan Ilitch ser um grande livro, é uma novela, e começar pelos grandes calhamaços do Tolstói, acho que esse aqui pode ser uma boa pedida. E vamos descobrir como é que eu vou achar da leitura de Anna Karenina. Espero trazendo aí, quem sabe até o final do ano, uma resenha. Esse aqui eu acho que vai demorar um pouquinho mais para ler, quem sabe dividir em 2 meses, porque é um livro bem grande. E se não me engano aqui a diagramação dele não é tão grande, apesar de ser bem um tamanho ideal, ela não é tão grande para se ler mais rápido, mas vamos descobrir como é que vai ser. Estou bem curioso. Vai falar sobre os relacionamentos na época da Rússia czarista e como é que era a vida naquele período. Também esse aqui eu sei muito pouco sobre o livro, e é isso basicamente que eu sei, e eu não gosto muito de ficar indo atrás de mais de spoilers do que acontece, e eu gosto de descobrir por mim mesmo, e é o que eu vou fazer com esse aqui, mas estou muito curioso para ler. E os 2 próximos livros são livros que vão me tirar um pouco da minha zona de conforto, porque eu não tenho nenhum costume de ler literatura ou consumir filmes medievais, não curto muito, prefiro coisas que se passam mais no presente ou no passado mais recente, não numa época tão antiga, mas vamos aqui de O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Esse livro aqui eu já li, mas eu estou falando desse livro porque eu pretendo ler os 2 outros que fazem parte da trilogia das Crônicas de Arthur. Esse aqui é o volume 1, já terminei, e gostei muito. Eu achei um livro realmente que me surpreendeu, não esperava nada dele, mas me surpreendeu bastante, e estou bem interessado em seguir lendo os 2 próximos. E eu tenho um sério problema para finalizar séries que eu começo, porque tanto séries de livros quanto séries de televisão, porque eu começo, paro no meio e não sigo. Sei lá, talvez um enjoo da mesma história, dos mesmos personagens, não sei. Mas isso aconteceu com Harry Potter, isso aconteceu com várias outras séries, que eu tenho várias séries abertas. Eu comecei Harry Potter, não terminei, comecei Senhor dos Anéis, não terminei, comecei Fundação, não terminei, e também comecei essa aqui, não terminei até agora, mas eu ainda não tenho os outros 2 livros, acho que eu vou deixar um pouco mais pro final do ano para ler eles, mas por enquanto
mostrando aqui o primeiro volume, que eu já li, e é um livraço. Esse aqui eu já posso recomendar, porque o Bernard Cornwell vai trazer uma versão um pouco mais realista dos mitos de Arthur, mas sem abrir mão daquela coisa da lenda, do mito, daquilo que vai passando de geração em geração, que falam dos grandes heróis, das grandes batalhas, dos grandes feitos de heroísmo. E vai trazer personagens famosos e clássicos que estão no imaginário popular, como o próprio Arthur, o Merlin, Lancelot, a Morgana. Todos esses personagens vão estar aqui, uma abordagem um pouco diferente e muito interessante. Promete muito o resto dessa série. Esse livro aqui é um livraço. Vamos para os próximos. E o próximo livro eu não tenho aqui fisicamente comigo, mas eu já possuo, já li até o primeiro volume, que é o Senhor dos Anéis, o famoso Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, que foi um livro que todo mundo sempre me recomendou, sempre cresci ouvindo falar do livro, e eu fiquei muito curioso para ler. Eu acabei tendo uma experiência um pouco, não vou dizer ruim, mas uma experiência errada com o primeiro volume, porque ao invés de ler como ele deve ser lido, como um único livro, dividido em 3 volumes, eu li ele como 3 livros separados, como se fosse o primeiro livro e o segundo livro. E talvez isso tenha me deixado um pouco mais cansado para ler, porque eu imaginei que fosse ter um pouco mais de ação no primeiro livro, um pouco mais de aventuras, mas é um livro muito mais introdutório, que tem que mostrar um pouco mais sobre a Terra-média, sobre o funcionamento dos anéis, como é que funciona a jornada deles, quem é quem. Isso é uma coisa normal. E se nós colocamos o livro como um único livro dividido em 3 volumes, isso faz muito sentido, mas eu li ele da maneira errada, achando que estava da maneira certa, achando que eram 3 livros separados, o que não é. Por isso eu me decepcionei um pouco, eu achei a leitura um pouco mais cansativa, mas já ouvi dizer que depois que chega no segundo e terceiro volume e se lê essas partes, esses 2 outros volumes, o livro fica muito mais interessante e muito melhor, muito mais ágil, muito mais rápido. E ele também faz a parte 1 fazer muito mais sentido, ficar muito mais coerente com tudo que aconteceu depois. Estou muito curioso, eu vou reler o primeiro volume e estou com planos aí também de, quem sabe, terminar O Senhor dos Anéis e ler o Silmarillion antes da série da Amazon estrear. Estou muito curioso por essa série, acho que vai ser uma baita série. Mas, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Acredito que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, mas se vocês gostaram, deixe o gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos. Em breve aí eu trago mais vídeos. Sigam o Instagram do canal, vou deixar aqui escrito, ou aqui, eu não sei onde é que eu vou deixar escrito, mas aqui na tela tá aparecendo. Sigam lá, eu vou começar também a postar mais resenhas por lá. E, bom, por enquanto é isso, muito obrigado. Não se esqueçam aqui de se inscrever, dar o like. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, valeu.